Uma prática espiritual, o desenvolvimento de estados internos, ele precisa de uma certa disciplina. Mas quando eu falo disciplina, eu não estou falando de uma rigidez, porque nós também somos cheios de tenho que já nos acompanha na vida inteira. Não existe esse tem que. É, é ter é uma disciplina, porém algo que seja confortável e leve para você. Mas a nós precisamos treinar a nossa atenção para perceber estados mais sutis de consciência, para conversar e desenvolver uma linguagem com este lado mais sutil da nossa consciência. É como se você fosse aprender uma língua. Então, para você aprender uma língua, você pode aprender leve, porque você foi para um país e chega lá naturalmente, você começa, de repente, a se perceber entendendo o que o outro está falando, e de repente você começa naturalmente a assimilar o vocabulário daquela língua, a entender e a se expressar numa outra língua. É como se fosse assim, no dentro dessa percepção sutil da nossa intuição, porque nós podemos ter, uma comunicação com esse universo sutil por palavras, como se tivesse alguém aqui. Algumas pessoas, elas têm essa canal de percepção do sutil desta maneira, mas o universo sutil, ele é muito simbólico. Ele é muito simbólico e o nosso inconsciente, ele é muito simbólico. Ele se expressa por símbolos, por imagens, por cenários, por sensações. Então, ter um treino para esse universo sutil é muito importante, que você perceba esse universo sutil, mas e por outro lado você o decodifique, não só o perceba, mas o que será que isso tem a ver comigo, o que que é que isso quer dizer para mim. A mente racional, a nossa mente racional, tende a barrar estas informações que vêm, mesmo quando a pessoa quer fazer uma pergunta. Às vezes eu faço uma jornada, ontem aconteceu isso no curso, eu fiz uma jornada, um trabalho de visualização, e as pessoas, elas ficam, algumas pessoas levam muito para o mental e ficam num conflito lá no mental. "Ah, era isso que eu tinha que ver, não era isso que eu tinha que ver", rejeitando informações que vêm. Uma coisa que eu aprendi na minha experiência, a não rejeitar nenhuma imagem, a nenhum símbolo, nada que venha, ficar neutro e perceptivo e observador daquilo que está vendo. Quando eu coloco um filtro de julgamento em qualquer coisa que venha desse universo sutil, eu não permito que aquilo se expresse, e é como se precisasse, para expressar, ir passando por exemplo, um buraquinho na sua, até que chegue no seu consciente. Então vai passando devagar e você ainda não viu o que é que está vindo, você só vê um pedacinho. E é comum, é extremamente comum, um julgamento sobre isso, as pessoas ficarem julgando e barrando as impressões. E como a nossa intuição, ela não grita, ela é sutil e leve, é um no xamanismo eles chamam de um vento elemental, de uma percepção muito pequenininha e sutil. Se você não ficar atento para ver o que está vindo, o que é isso? Que barulhinho é esse? Tipo isso. Que que coisa é essa? E se não for assim, você não percebe, passou, misturou com outras coisas, com outros barulhos, com o nosso julgamento, e ali aquela percepção sutil, ela foi embora. Então, dentro da prática espiritual, nós precisamos de ter um momento de silêncio, um momento onde a sua atenção não está na forma, mas na totalidade. Era um momento onde a sua atenção, em vez de prender-se ao mundo das formas, ao mundo fenomênico, ao que está aí manifestado, ela fica no entre, entre os pensamentos, entre uma árvore e outra tem ali o céu. Então, em vez de prender-se ao que está
aqui mais evidente, nós vamos para uma camada atrás que não está em primeiro plano. É figura e fundo, usando uma linguagem da Gestalt. Nós somos treinados a perceber sempre a figura, o que está no primeiro plano. E o primeiro plano do pensamento, que aparece o pensamento que você está pensando, o primeiro plano da nossa percepção visual. Então, a gente fica sempre no mundo da percepção da forma, da figura, usando a linguagem da Gestalt. E nós precisamos treinar a nossa percepção para atrás. E é nisso que consiste a meditação. E eu estou tentando deixar simples a compreensão. Por quê? Porque atrás é que nós conseguimos perceber a energia do ser. Atrás é que nós conseguimos perceber a energia da consciência e a presença e o silêncio interno. Entre um e outro som tem um silêncio. Entre uma e outra imagem tem um vazio. Entre um pensamento e outro pensamento tem um silêncio. E é este silêncio que o nosso olhar, a nossa atenção, melhor dizendo, ele precisa se voltar. Então, a nossa atenção, ela está fora disso. E ela está sempre colocando a sua atenção. Então, o treino de meditação é onde colocar a nossa atenção. E esse é um treino que transcende até a meditação, porque aonde que você está treinado, condicionado a colocar a sua atenção. Então, algumas pessoas, agora já indo para o lado mais psicológico, eles estão treinados a colocar a atenção em alguns aspectos da própria vida, alguns aspectos mais negativos, alguns aspectos particulares, e aquela coisa particular, ela fica como se fosse para aquela pessoa a totalidade. Então, quando uma parte do conteúdo interno da vida, ela se torna a totalidade, nós estamos num emaranhamento, nós estamos numa situação de apego, de agarramento, porque uma parte ela se torna a totalidade da experiência. Uma questão é a totalidade da experiência. Isto é muito sério, isso é muito neurótico. E o nosso treino, o nosso trabalho, a nossa disciplina é não tornar nada a totalidade, a não ser a própria totalidade. Uma parte não pode ser a totalidade da minha experiência. Então, eu posso até observar como se estivesse com o microscópio alguma coisa ali e ela, naquele momento, ela torna-se o objeto total da minha atenção. Então, naquele momento, parece ser a totalidade, mas a totalidade é a totalidade. Então, quando a pessoa, por exemplo, se apaixona, toda a atenção ela fica naquilo. Então, aquilo ali fica sendo a totalidade da sua experiência. E a meditação nos leva para este lugar onde a totalidade, ela é a totalidade. Ela não é uma parte. A parte tomando o lugar da totalidade gera em nós várias questões de desalinhamento, de apego, de não percepção de outras situações, e não nos deixa perceber o ser, que é isso que é o mais sério e o mais grave. Então, numa prática espiritual simples, bastante simples, uma prática seria meditar um pouquinho todo dia. De manhã, começar o seu dia com uma intenção, observando o que veio do seu mundo da noite. O que veio desta noite? Quais foram? E nós perdemos muitos insights porque não prestamos atenção no que veio do seu inconsciente noturno, nos sonhos que podem ter te dado algum tipo de informação. E aí levantamos e já corremos e já começamos as atividades. E aquele insight da noite, ele se perde. E quando nós observamos os sonhos com a atenção devida, como
um canal de autoconhecimento, de intuição, nós começamos a prestar atenção nessa voz que vem de dentro, porque é uma voz sutil. Inscreva-se nesse canal e receba nossos vídeos semanalmente. E se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe.